Eu sou a doutora Cris Pavão, médica, ginecologista e obstetra pela USP, e minha função é traduzir o Mediquês. Hoje nós vamos falar sobre endometriose. Seu médico te conta tudo? Acho que não, hein? Vou falar tudo aqui agora. Mas antes, inscreva-se no canal se você não é inscrito, toca no sininho para receber as notificações e no joinha para esse vídeo ser distribuído para mais pessoas. Bom, muito obrigada pelo carinho, já agradecendo a vocês que estão sempre aqui comigo. E bora pro vídeo. Endometriose. Endometriose agora tá muito na moda porque a cantora Anitta saiu publicação dela falando que ela descobriu que ela tinha endometriose. E o que é endometriose? Endometriose é quando a gente tem focos do endométrio. O endométrio é aquela camada que fica dentro do útero e parte dele descama na menstruação. É quando a gente tem esse endométrio fora da cavidade endometrial. Então, o lugar mais frequente, o primeiro lugar é ovários. A gente pode ter endometriose no ovário, é o lugar mais frequente. Nas tubas uterinas, na parte ali de fora do útero, na bexiga, que é o lugar onde armazena o xixi. A gente pode ter endometriose também longe, de pulmão. A gente pode ter endometriose no diafragma, que é o músculo que fica ali embaixo do pulmão, no intestino, que é muito frequente. E a gente sabe que no Brasil, em média, as mulheres demoram 10 anos para ter o diagnóstico de endometriose. Olha o que eu falei, 10 anos. É muito tempo. A Anitta, ela fala que ela queixava de cistite de repetição, eu já vou explicar o que é, e de dor abdominal depois da relação sexual por 9 anos, e passou em vários médicos nesses 9 anos. E eles falavam que era o quê? Tinha que beber mais água depois da relação para não ter a cistite, a infecção de urina, tinha que fazer xixi depois da relação. Tudo isso é verdade, mas não investigavam também endometriose, que é uma coisa que pode dar, principalmente mulher jovem. E o que causa endometriose? Isso é uma pergunta que está sendo respondida ainda, a gente não tem ainda certeza do que causa. A gente sabe um perfil de paciente, então pacientes estressadas, que trabalham muito, têm endometriose, pacientes que têm poucos filhos, um filho ou nenhum filho também tem endometriose, e ela ataca ali, entre os 20, 30, até 40, 45 anos. E o que acontece? Esse endométrio que está em outro lugar, ele responde ao estrogênio. Então, quando a mulher menstrua, ele sangra também. Então, eu já vi um caso que ela tinha endometriose no pulmão. Então, quando ela menstruava, ela tinha uma coisa que se chamada hemoptise, que é tosse com sangue. Então, ela menstruava e ela reparava que, coincidentemente com a menstruação, ela tossia e saía sangue todo mês. E aí, descobriu-se que ela tinha endometriose no pulmão. Uma outra tinha endometriose aqui, atrás do olho. E ela ficava cega toda vez que ela menstruava, porque o foco de endometriose sangra. E aí, o que acontece? Esses focos de endometriose no ovário, no útero, no intestino, eles vão sangrando quando a mulher menstrua também, porque ele responde ao hormônio, e aí um órgão vai grudando no outro. Por isso que a mulher começa a ter dor pélvica, começa a ter aderência e também dificulta engravidar. Então, é muito importante fazer esse diagnóstico. A gente precisa pensar no diagnóstico. Eu vou falar os principais sintomas agora, daqui a pouquinho, só explicando as teorias. Mulheres, vocês insistam com o seu ginecologista para ele investigar. Se ele não investigar, mude de ginecologista, procure outra pessoa, não fiquem sofrendo, tá bom? Então, uma das coisas que se falava da endometriose, que pode ser uma coisa que é chamada menstruação retrógrada. O que é menstruação retrógrada? Quando a gente menstrua, o sangue sai pela cavidade do útero, passa pela vagina e sai na calcinha. E uma parte do sangue vai lá pelas tubas e cai dentro da nossa barriga. 90% das mulheres têm menstruação retrógrada, mas nem todas têm endometriose. Então, isso também não explicava todas as causas de endometriose. Além disso, não explica aquelas causas de endometriose à distância, endometriose de pulmão, endometriose atrás do olho, endometriose de diafragma. Então, são outras teorias que estão surgindo, isso ainda está muito em investigação. A endometriose é uma doença que a gente está estudando muito agora para saber o que causa a endometriose. E os sintomas, em geral, são os 3 Ds. Dor, dor, dor. Dor pélvica crônica, então dor ali abaixo do umbigo,
que aparece, não tem relação com diarreia, não tem relação com alimentação, não tem relação com menstruação. A dor dismenorreia, que é a dor na menstruação, que é menstruação dificultosa, então a cólica menstrual, dismenorreia, então a mulher tem cólica toda vez que ela menstrua, precisa tomar remédio, precisa ir para o hospital, precisa ficar de cama, um horror. E dispareunia, que é dor na relação sexual. Então a mulher tem uma coisa que a gente chama de dispareunia de profundidade, dói quando o pênis bate lá no fundo. E aí ela tem dor na relação sexual, esses 3 Ds: dor pélvica crônica, dismenorreia, cólica menstrual e dispareunia, dor na relação sexual. E ela também pode ter uma coisa que é dor após a relação sexual. Então a mulher tem a relação sexual, pode ter dor ou não, e depois ela fica com 1, 2 dias com dor, muita dor ali na barriga, e fica dificultosa até sentar, não tem posição para deitar. A Anitta, ela fala nas postagens delas que ela tinha isso, ela tinha dor depois da relação sexual. Outros sintomas: dificuldade de engravidar, porque junto com a infecção, que é por clamídia e gonorreia, a endometriose briga ali pelo primeiro lugar nas causas de dificuldade para a mulher engravidar. Pode ter alteração intestinal, porque 40% das mulheres têm endometriose no intestino. Então, de cada 10 mulheres que têm endometriose, 40%, 4 vão ter endometriose no intestino também, além da endometriose ou atrás do colo do útero, ali que é a região mais frequente, e os ovários, tá? Então, pode ter diarreia, pode ter constipação, principalmente quando ela menstrua, ela vai ter essas alterações intestinais. Outra coisa, cistite de repetição, que era uma coisa que a Anitta tinha. O que é isso? Ela tem infecção de urina de repetição. E sim, um sintoma de infecção de urina, mas aí ela vai fazer a urocultura. O que é isso? A cultura de urina, procura bactéria na urina e dá negativo, ou seja, ela não tem bactéria na urina. E aí eles ficam falando que é cistite intersticial, um outro tipo de cistite que tem uma outra causa que não bichinho, que não bactéria, né? Por quê? A paciente cai uma gotinha de urina dentro da bexiga, a bexiga contrai. Então ela tem uma coisa que a gente chama urgência miccional. Toda hora ela tem que correr para ir no banheiro. Tem uma coisa que a gente chama também polaciúria. O que é isso? Ela vai no banheiro toda hora fazer xixi e faz de pouquinho. Vai no banheiro, faz xixi e faz de pouquinho. Por quê? Porque a bexiga está inflamada. E o que acontece? Essas pacientes, elas acabam que tá tendo cistite de repetição, que é infecção de urina de repetição, elas acabam indo fazer uma coisa que chama cistoscopia. O que é cistoscopia? Cistoscopia é um exame que você coloca uma câmera pela uretra, pelo orifício ali que sai o xixi. Então entra uma câmera ali e vai olhar a bexiga por dentro. Só que o que acontece? A endometriose, ela não dá na mucosa da bexiga, ela dá por fora. Então a pessoa faz a cistoscopia, dá a cistoscopia normal e ela tem endometriose. A endometriose está do lado de fora da bexiga, onde a bexiga encontra com o intestino, onde a bexiga encontra com o útero. A endometriose, ela vai ali no músculo da bexiga, do lado de fora, no músculo que chama músculo detrusor. E ela fica estimulando esse músculo, irritando esse músculo. Por isso que a mulher quer fazer xixi toda hora. Então, é um outro sintoma. Então, se você tem dor, mulheres, não é normal ter cólica. Não é normal. Uma coliquinha ou outra fraca, que você toma um remedinho, um pouquinho no primeiro dia, tudo bem. Todos os dias de cólica, 3 dias de cólica não é normal. Dor na relação sexual não é normal. Dor depois da relação sexual, muito menos ainda. Tem que investigar a endometriose, tá bom? E como é que a gente faz o diagnóstico? Primeira coisa, pela história. Falando desses sintomas, o médico já vai fechar 90% de certeza de ter o diagnóstico. Outra coisa, no exame físico. Ele pode examinar e aí, pelo toque, às vezes ele examina, ponta o dedo em alguns lugares que você vai reclamar e ele sabe que ali é foco de endometriose. Ele sente o nódulo de endometriose ali no fundo da vagina através do toque vaginal. Exame laboratorial para endometriose, a gente não tem um específico. Existe um marcador chamado CA125, que ele aumenta em pacientes que têm endometriose, mas ele aumenta em outras situações também. Então, ele não é específico para endometriose. Quando ele está aumentado e as pacientes têm queixas, desses sintomas que eu falei, a gente supõe que seja endometriose. E outra coisa é imagem. Imagem é muito importante. Imagem, a gente tem 2 métodos que a gente pode fazer. Ultrassonografia transvaginal
com preparo intestinal e a ressonância magnética com preparo intestinal. Qual é melhor? Na literatura fala que os dois são iguais, porque eles são examinadores dependentes. Então, primeira coisa, a ultrassonografia transvaginal normal, aquela que você faz uma vez por ano, ela não vê endometriose. Vou repetir, não vê endometriose. Por quê? Para ver endometriose, precisa ter preparo intestinal e precisa que o médico ele seja acostumado a ver endometriose. Então, a gente tem cursos só para isso. Eu, durante muito tempo, dei aula ensinando médicos a fazerem ultrassom para procurar endometriose. Então, quando eu estou fazendo o meu exame ali, ultrassom de rotina da mulher que vem todo ano fazer, se ela tem endometriose, eu consigo ver, porque eu dava aula disso. Eu tenho o olho treinado, então o médico precisa ter olho treinado. A maioria dos médicos não tem olho treinado para ver endometriose. Então, nessa ultrassonografia que você faz de rotina, ele não vai ver. Só vai ver se você tiver uma coisa chamada endometrioma, que é um cisto de endometriose que dá no ovário. Aí, se tiver esse cisto de endometriose que dá no ovário, como ele é muito característico, você consegue fazer o diagnóstico, qualquer ultrassonografista consegue ver esse endometrioma e escrever que é endometrioma. Agora, endometriose atrás do útero, na bexiga, no intestino, não vai conseguir ver, tá? Precisa ser ultrassom com preparo intestinal, primeiro porque o intestino vai ficar limpo, então vai ser mais fácil você ver ali atrás do útero, no próprio parede do intestino, que é onde tem 40% das mulheres tem endometriose ali também. E outra coisa, o médico que vai fazer esse exame é um médico habilitado para procurar endometriose, ele é treinado para isso, então ele vai conseguir fazer o diagnóstico. Do mesmo jeito, a ressonância magnética. Ressonância magnética geral só vai ver endometriose se o médico tiver habilidade para isso. Se ele laudar joelho, cotovelo, tórax, aí ele faz uma pelve ali normal, não vai ver endometriose, tá? É muito exame, é um exame a cada 30 minutos, não vai ver. Precisa ser ressonância com preparo intestinal, ressonância magnética de pelve com preparo intestinal para pesquisa de endometriose. É assim que se faz o pedido. Quando você coloca ressonância magnética de pelve com preparo intestinal, qualquer médico que lê já sabe que está procurando endometriose. Se o seu médico escrever ainda para pesquisa de endometriose, quem for fazer o exame, laudar o exame, vai olhar com muito mais carinho o seu exame. Quem for laudar esse exame com preparo intestinal é um médico que ele é especialista nisso. Então, é um médico que ele é habilitado para ver endometriose na ressonância magnética. Então, tanto faz ressonância ou ultrassom, tem trabalhos que falam que ultrassonografia é até superior, porque é muito examinador dependente. Às vezes a ressonância pega um médico que lauda pelve, joelho, cotovelo, coração e tá no meio ali a pelve da mulher para ela ver endometriose. Então ele passa batido. E essa daqui não. Ele só faz ultrassom com preparo intestinal, um atrás do outro. Mas a maioria dos trabalhos dizem que é igual, é examinador dependente, então depende do médico que está fazendo. Então, primeira coisa, tem que ser com preparo intestinal. Ressonância magnética de pelve com preparo intestinal para pesquisa de endometriose. Ultrassonografia transvaginal com preparo intestinal para pesquisa de endometriose. Ou um ou outro vai ver. Não passa, não adianta. Fez o ultrassom ou a ressonância são iguais. Vão fazer o diagnóstico. Fez o diagnóstico, como é que a gente trata? Então, primeira coisa, você não pode menstruar. Por quê? Onde você tiver foco de endometriose, esses focos eles vão sangrar. E aí vai ter aderência, um órgão vai começar a grudar no outro e isso aumenta a dor. Então, primeira coisa para não menstruar, você pode usar pílula contínua, pílula combinada mesmo, estrogênio e progesterona, ou pílula aquela que é só de progesterona, também pode, contínua, para não sangrar. Ou dilmirena, que é aquele DIU que tem hormônio, que as mulheres não menstruam. Implante também, se for só de progesterona, para a mulher não menstruar. Tem que tomar cuidado que o implante ele tem uma porcentagem um pouquinho alta de paciente que às vezes tem pinga-pinga. E você coloca ele é um pouquinho caro para tirar, não é igual uma pílula que você toma, é fácil parar e é barato. Então, ou pílula combinada, ou pílula só de progesterona e não sangrar, toma contínuo. Ou DIU, Mirena, que secreta progesterona, então você não vai menstruar, a maioria das mulheres, 99% não menstrua, que usam esse DIU. Existe medicação específica para endometriose, então existe no mercado o Alurene, que é uma medicação que os trabalhos estão mostrando que ele reduz os focos. Então a pessoa ela faz a ressonância ou faz a ultrassonografia, vê os focos de endometriose onde tem, mede
esses focos e depois de 6 meses usando a Lurene, ela repete esse exame, os focos eles diminuíram de tamanho. Então é uma coisa boa, né? Porque o anticoncepcional e o DIU, eles não diminuem foco, eles só fazem com que esses focos não aumentem, ok? Casos mais avançados aí tem que ser cirurgia. No caso da Anitta vai precisar ser cirurgia, ela mesma falou, deixou ali na rede social dela que é cirurgia. Então aí a cirurgia o médico faz por furinhos na barriga, por laparoscopia, e ele retira o foco da endometriose, ele tira onde tá. Tem pacientes que às vezes têm uma endometriose tão agressiva que elas fazem até colostomia, colocam aquela bolsinha, sabe? Que o Zafir colocou no caso, que é o mais famoso que a gente tem pra falar, que ele colocou por causa da Covid, né? A colostomia. Aquela bolsinha pra sair fezes na barriga. Por quê? Porque a endometriose, ela pega a parte de fora do intestino e ela começa a estrangular o intestino. Então daqui a pouco a mulher não vai conseguir mais evacuar. Tem uma obstrução intestinal, como se fosse um tumor. Só que o tumor não é por dentro do intestino, o tumor é por fora. A endometriose, ela tá na parede aqui de fora e vai grudando, então tem que tirar. Eu costumo falar que a endometriose, ela não é um câncer, porque ela não mata, mas ela mutila a mulher, porque a mulher vai tirando pedaços, né? Então a gente tem que ficar muito atento a isso. Se você tem sintoma, desconfia que você tem endometriose, converse com o seu ginecologista, peça para ele pedir o exame de imagem com preparo intestinal, dose CA 125. Não é normal ter dor depois da relação sexual, não é normal ter dor na relação sexual. Se o seu ginecologista está falando que é normal, mude de médico, tá bom? A gente tem que viver bem e tem que baixar essa estatística. Lembra? No Brasil, em média, 10 anos para fazer o diagnóstico. 10 anos, a mulher se queixando. Todo ano no ginecologista falando que tem dor, que tem cólica, que tem dor na relação e todo mundo falando que é normal. Não é normal. A Anitta fala que levou 9 anos, que a cistite de repetição dela e também dor depois da relação sexual, que ela falava que não conseguia nem se mexer, que ela ficava com dor no dia seguinte. 9 anos ela levou, tá? Nos Estados Unidos, 5 anos. A gente tem que baixar esse número. Muito obrigada por você ficar comigo até aqui. Inscreva-se no canal. Toca no sininho para receber as notificações e no joinha. Deixa no comentário se você conhece alguém que tem endometriose, um amigo, uma prima, se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, se você tem alguma dúvida. Muito obrigado, fiquem com Deus. Até a próxima.